Bom, nosso tema é Invisível Mais Real. E eu tenho certeza que Deus, Ele, através da palavra do Espírito Santo, Ele tem algo para depositar no seu coração aqui essa noite. João capítulo 4, Evangelho de João no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Um pouquinho rouco. Retiro você grita, irmão. Retiro você grita, você se joga no chão, chora. Era um chororô, abracei tanta gente chorando, nariz escorrendo, meu Deus. Ai, minha camisa, Jesus, troca de camisa toda hora. João capítulo 4, versículo 1, você achou? Esse texto diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Saiu da onde? Saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E o versículo 4 diz assim: era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Você pode dizer amém por isso? E disse-lhe a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Esse versículo 15 é importante demais. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá e chama seu marido e volte. E versículo 17 ela diz: não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram quem não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E disse a mulher: olha que interessante, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E o versículo 26, Jesus encerra a conversa. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Feche seus olhos aí nesse lugar para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra. E temos a certeza, Deus, que nós sairemos daqui completamente diferente da forma que nós entramos, ó Deus. Que não seja apenas uma mensagem, uma informação, não, mas que seja um depósito, uma semente sendo lançada no nosso coração, uma terra fértil, para que possa frutificar e principalmente gerar transformação na nossa vida, Deus. Cremos que sairemos daqui diferentes, com as estruturas internas transformadas para a glória do teu nome. Amém. Bom, pessoal, esse é um texto muito conhecido, texto da mulher samaritana, João, capítulo 4. Esse texto que agora acabamos de ler, ele praticamente revela o início do ministério de Jesus. Poucos dias atrás, Jesus tinha tido um encontro com João Batista.
Encontro aquele que ele é batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, o pai declara: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele começa, ali é praticamente um start do ministério de Jesus terreno sobre a terra. Ali ele vai ter mais ou menos 3 anos e meio para iniciar o seu ministério, para manifestar as suas obras e completá-la na cruz. É interessante que logo após Jesus sair desse batismo, um dos primeiros fatos do seu ministério é esse encontro que ele vai ter com a mulher samaritana. E após o encontro com João Batista, o texto vai dizer que Jesus ele sai da Judeia e vai em direção a Galileia. O Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 4, ele revela um dos textos que marca muito. A gente ouve muita coisa a respeito desse texto, porque o apóstolo João ele vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Se nós formos olhar com calma para esse texto, nós vamos perceber, e no contexto dessa história aqui, que não havia necessidade de Jesus passar por Samaria. Se ele quisesse ir da Judeia para a Galileia, naquele tempo existiam diversos caminhos. Só que havia um problema muito grande em Samaria, e o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. A gente conhece o contexto dessa história e sabe que o judeu e o samaritano daquele tempo, eles não se davam muito bem. Havia uma intriga muito grande que vem lá de trás, quando o reino é dividido. Havia uma intriga entre o judeu e o samaritano. E o judeu principalmente evitava, quando eles iam para a Galileia, eles evitavam passar por Samaria. No contexto geral, eles prefeririam talvez aumentar o percurso em 2 dias, em 3 dias, do que passar por Samaria, ou talvez pisar sobre aquela terra, ou encontrar um samaritano. Sabe, são situações que, se a gente trouxer para a nossa realidade, esse contexto aqui de João capítulo 4, logo no início, ele vai passar e vai nos revelar 3 lugares: Judeia, Samaria e Galileia. Se nós olharmos isso sobre a vida de Jesus, o Galileia é praticamente o início do ministério de Jesus. A bodas de Caná da Galileia é onde Jesus vai revelar e vai manifestar o seu primeiro milagre, o milagre do casamento, da transformação de água e vinho. Judeia é praticamente o final do ministério de Jesus, onde ele completa a obra, onde ele é crucificado, e ele declara: olha, está consumado. E Samaria é o quê? Samaria é o meio desse percurso. Então havia uma circulação muito grande de Judeia para Galileia, de Galileia para a Judeia, e eles passavam automaticamente por aqueles lugares e principalmente evitava Samaria. Só que Jesus, ele foi alguém completamente diferente da cultura daqueles judeus e que aqueles homens faziam. Jesus decidiu passar por Samaria. E se a gente for perceber, trazendo isso para a nossa vida, a gente vai entender que na maioria das vezes o problema da nossa vida não está no início das coisas. E geralmente os conflitos que aparecem na nossa vida não são no fim das coisas. Geralmente as situações que nos cercam, que talvez tentam nos embaraçar, é no meio do caminho. Se você perceber, o início de tudo é muito bom. O início do namoro é só love. O início do casamento, lua de mel, é maravilhoso. O início do trabalho, a gente chega cedo, a gente sai tarde, a gente faz até o que não manda. O início na fé é o primeiro amor. Vamos para a vigília, não faltamos nenhum culto, né? Vamos para o monte, oramos, nos envolvemos em tudo, participamos de tudo. Então o problema não é nem o início, nem o fim. E nesse contexto aqui está dizendo que o problema estava no meio do caminho, que era Samaria. E geralmente é assim. Se você perceber, quando os discípulos pegam um barco, que Jesus fala assim: vocês atravessem para o outro lado da margem, a tempestade vai alcançar aqueles discípulos no meio do mar. É quando eles chegam no meio do mar que a tempestade chega. Se a gente for lembrar, quando o povo sai do Egito, foi na metade do caminho que quase que o faraó pegou aquele povo de Deus, o povo israelita. Se o Senhor não envia uma nuvem ali, talvez o faraó poderia ter alcançado aquele povo. Então, o grande problema da nossa vida é o meio do caminho, é Samaria. E muitas vezes nós tomamos atitudes como aqueles judeus. E muitas vezes aquilo que é real, uma realidade da nossa vida, a gente faz como invisível. A gente torna talvez um problema na nossa vida como algo invisível, mas é real. Está acontecendo, nós estamos vivendo. Nós temos que resolver tal situação e nós vamos adiando. E toda vez que a gente adia um problema, parece que ele se torna maior.
Toda vez que a gente vai adiando uma situação, evitando passar por Samaria, deixando que Samaria se torne invisível, a gente acaba aumentando o tamanho do problema, aumentando o percurso, aumentando o tempo que Deus deseja realizar algo sobre a nossa vida. Aí vem João no capítulo 4, no versículo 4 e diz: era necessário passar por Samaria. Eu vou te dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, nós precisamos ter coragem e força. Quando Deus chamou Josué, Deus não falou para Josué ser somente forte, não, Ele falou: Josué, seja forte e corajoso. Em muitos momentos nós teremos a força e talvez não teremos a coragem. Coragem para quê, pastor? Para encarar as realidades da nossa vida. Porque a vida, hora ou outra, ela nos surpreende. E existem algumas realidades que talvez são tão duras para nós, que a gente faz dela talvez invisíveis. Sabe aquela situação que nós dizemos: pastor, olha, fulano acabou para mim. Mentira, na realidade ele está vivo dentro de nós. Pastor, tal situação morreu para mim. Pelo contrário, a gente dorme, acorda com ele, dorme e acorda com aquele problema. Então são situações que a gente vai achando que é invisível, mas pelo contrário, elas são reais na nossa vida. Então perceba, os problemas nos cercam no meio do caminho. Os grandes desafios que nós enfrentamos, eles estão no meio do caminho. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber lidar com isso. A Bíblia diz que o fim das coisas, o texto de Eclesiastes diz, que o fim Deus ele garante. O início nós temos a força, nós temos o ânimo, nós temos o gás. E o fim Deus garante. Através de Jeremias, Deus diz que Deus realizará o fim que nós desejamos no nosso coração. A glória da última casa vai ser sempre melhor do que a primeira. O fim das coisas, Eclesiastes diz, é melhor do que o começo. E nós precisamos encarar essas realidades e parar de fugir daquilo que precisa ser resolvido na nossa vida, daquilo que precisa ser tratado na nossa vida. Você tem noção? Para eles era necessário talvez aumentar 4 dias de viagem, 3 dias de viagem, para não passar em Samaria. Às vezes nós somos assim, cara, acontece algo na nossa vida, quer saber, vou evitar, não vou falar, não vou discutir mais, não vou conversar, não vou tratar, vou evitar tal situação, e aquela situação fica nos perseguindo, e talvez para nós, a gente trata como algo invisível. Tem muitas Samarias na nossa vida que precisam ser tratadas. Tem muitas Samarias que nós estamos tratando como invisíveis, mas são reais, que nós estamos cortando, e vem João e diz: olha, é necessário passar em Samaria. Por favor, chega de se enganar. A gente tem um sério problema de querer enganar a nós mesmos. Querer enganar, sabe? Querer nos enganar, querer nos enredar em algumas coisas que são reais, mas nós tentamos camuflar, colocar um véu. Precisamos encarar a realidade e passar por Samaria. Diga comigo assim: eu, a partir de hoje, passarei por Samaria. Precisamos passar por Samaria, mesmo que seja uma realidade dura. Querido, tem coisas na nossa vida que não são confortáveis, mas são necessárias. Tem coisas que não são confortáveis, mas são necessárias passarmos. O Senhor prepara algumas situações para nós, para tratar o nosso coração, para moldar o nosso coração. E repare, o texto de João capítulo 4, no versículo 5, vai dizer que além de Jesus passar por Samaria, ele decide ficar no local chamado Sicar. A palavra Sicar, no grego, ela significa e trata da terra que Jacó comprou lá atrás. É a mesma coisa que Siquém. Siquém no hebraico e Sicar no grego. Sicar está falando de uma terra muito importante, que representa muita coisa. Jesus não foi para Samaria e decidiu parar em Sicar, em Siquém, por um acaso. Não, tem um propósito nisso. E João, é interessante que João, ele cita essa cidade. João não se contenta somente de falar que Jesus foi para Samaria, que era necessário passar em Samaria, mas que ele decidiu também passar e permanecer na cidade de Sicar. Por que Jesus fez isso? A gente precisa entender. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Versículo de número 18. Olha que interessante esse texto. O texto vai dizer o seguinte, Gênesis 33, 18. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, que é a mesma cidade que Jesus parou agora, que é a cidade de Sicar, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento.
E versículo 20 diz: ali edificou um altar e lhe chamou. Em algumas traduções vai dizer Elor Israel. Em algumas traduções diz o Deus, edificou ao Deus de Israel. Porque eu li esse texto, só para você perceber. A terra que Jesus está parando nesse momento, nós estamos falando aqui de João capítulo 4, é uma terra que Jacó comprou lá atrás por 100 moedas de prata. Aquela terra pertencia a Jacó. E de Jacó passou para os seus familiares, para as suas gerações. De Jacó passou para José, de José foi passando de geração em geração e permaneceu para aquela família. E é interessante isso. Jesus entra em Samaria, decide passar por Samaria, e quando ele chega em Samaria, ele decide permanecer nessa terra de Siquém, que para aquele povo e para aquele tempo era algo muito significativo. E quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 33, versículo 20, diz que além de Jacó comprar aquela cidade, diz o texto que ele edificou um altar. Diga comigo, Jacó edificou um altar. E o que era isso para aqueles homens naquele tempo? Edificar um altar era como se Jacó tivesse entrado naquela terra de Siquém, edificado o altar naquele tempo, altar de pedras, e declararam: este lugar foi através da provisão de Deus que eu consegui. Este lugar eu confio ao Senhor, eu apresento ao Senhor, porque foi Deus que proveu isso na minha vida. Foi Deus que me entregou condições para que eu pudesse estar aqui e conquistar essa terra. Ou seja, Jacó edificou um altar na terra de Siquém. E agora 40 gerações após Jacó, após José, Jesus está entrando nessa cidade. Qual é o propósito de Jesus entrar nessa cidade? O propósito é que o altar que Jacó tinha construído lá em Gênesis capítulo 33, que nós lemos agora, está destruído. Uma terra que adorava um Deus de Israel, uma terra que era uma terra, um povo que adorava, que consagrava a sua vida ao Senhor, agora adora um bezerro de ouro. Tem outros deuses. Adora outros nomes e não o Deus de Israel. Então o propósito do Senhor passar por Samaria e chegar na terra de Siquém era reedificar o altar que havia desmoronado. E o que isso fala no nosso coração? Existem muitas áreas da nossa vida que nós consagramos ao Senhor, que nós entramos e construímos altares, não de pedra. Declaramos, chegamos em alguns lugares, faculdade, talvez uma empresa, uma porta de emprego, e declaramos o seguinte: Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu te apresento esse lugar sobre as tuas mãos, eu consagro esse lugar na tua vida. Mas o tempo passa, e depois que o tempo passa, aquele altar que foi edificado, nós esquecemos. As gerações que foram passando esqueceram do altar que Jacó tinha construído. Aquele lugar era um lugar consagrado a Deus. Todo lugar que você pisa, a Bíblia diz que se torna santo. Ali um altar é edificado, não de pedras, não visível, mas o altar invisível aonde? No nosso coração, no nosso entendimento. E às vezes o tempo está passando e nós estamos esquecendo que a maioria, ou todos os lugares, a maioria não, todos os lugares que o Senhor nos envia, Ele nos envia com um propósito de sermos sal, de sermos luz naquele lugar ali. E talvez nós começamos algo, nos apresentamos ao Senhor: Senhor, essa empresa aqui eu te apresento, essa empresa aqui eu te consagro. Deixa eu te contar um testemunho. Meu pai, um tempo, abriu uma empresa, ele abriu um mercado. E o mercado cresceu muito, cara, prosperou muito. A receita do mercado no final do mês era extremamente maravilhosa. Vivia uma vida totalmente estável. Fez uma aliança que no início eu aconselhei ele. Eu falei: pai, avalie a aliança que você está fazendo. E meu pai caminhou, cresceu na igreja batista, um cara muito temente a Deus. Mas ele tinha um problema sério, porque o coração dele ora estava no Senhor e o coração dele ora esfriava. E quando Deus colocava algo sobre as mãos dele, ele não sabia administrar, não sabia apresentar e consagrar aquilo a Deus. Ele sempre me... Eu tenho meu pai como minha ovelha, interessante, né? Como é que seja novo. E ele sempre me perguntava: filho, o que você acha? Eu falei: pai, se teus olhos forem bons, se os teus passos estiverem na direção do Senhor, se tudo que naquele lugar ali for consagrado a Ele, você pode descansar o teu coração que Ele vai te prosperar e vai cumprir o propósito daquele lugar. Só que, querido, o tempo passou, o altar que meu pai construiu no início foi desmoronado. O prazer que ele tinha de fechar o mercado de manhã, à tarde, estar no culto à noite já não era mais o mesmo. No início era maravilhoso, o coração dele estava queimando, porque Deus prosperou, Deus abriu, Deus iniciou algo sobre a vida dele. Só que o tempo foi passando, aquele fogo que ardia no coração dele de reconhecer que aquele lugar pertencia ao Senhor começou a ser trocado por outros altares. Outras pessoas começaram a influenciar o coração dele. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei: pai, esse lugar aqui pertence a Deus. Essas portas aqui estão abertas foi porque o Senhor providenciou. Nada é feito por nós, tudo é providência dEle. Se você não reconhecer Ele em todos os lugares aqui, o Senhor Ele não vai te honrar. E querido, não deu outra, passou um tempo, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio. Daqui a pouco a gente foi perceber, meu pai estava com as portas fechadas. Porque ele começou a trocar, ele começou a inverter as prioridades.
Aquele prazer de estar dia de semana no culto já não era mais o mesmo. Aquele prazer de fechar no mercado e estar domingo na presença de Deus não era mais o mesmo. Os olhos deles começaram a ficar altivos, o coração dele começou a pegar uma outra direção. E aquilo que era construído para glorificar o nome do Senhor, estava glorificando tudo menos o nome do Senhor. E Deus fechou as portas. Fechou as portas e tratou o coração dele. E nós precisamos avaliar isso em nome de Jesus. Precisamos olhar para dentro do nosso coração. Hoje não estabelecemos altares visíveis. Não, mas estabelecemos altares no nosso coração. E qual é o propósito de Jesus em Samaria, na cidade de Siquém? Restabelecer o altar. E como Jesus vai estabelecer esse altar? No coração de uma mulher. No coração de uma mulher. O texto diz que Jesus vai de encontro ao coração de uma mulher, que é a mulher samaritana. A mulher samaritana. Só que tem um detalhe, quando nós vamos em João capítulo 4, a gente vai perceber que Jacó não construiu somente um altar. Além de Jacó construir um altar na cidade de Siquém, a Bíblia diz que Jacó tinha cavado um poço. Repita comigo, Jacó tinha cavado um poço. Interessante isso, altar e poço. Isso revela muito a nossa vida. É a vida cristã. Altar são coisas visíveis. E cavar poço são coisas invisíveis. Poucos querem cavar poço, porque cavar poço não revela ninguém, só nos esconde. Naquele tempo não tinha uma broca como tem hoje. Se você pedir para alguém, uma empresa cavar um poço no seu quintal, ela vai vir com uma máquina, vai colocar uma broca, em poucas horas o poço vai estar pronto, ou em 2 dias, 3 dias no máximo, o poço vai estar pronto. Você imagina na época de Jacó, como que esse homem cavou esse poço? Esse homem teve que cavar o buraco, irmão, arrancar a terra. Na enciclopédia de Champlin, vai dizer que esse poço de Jacó tinha aproximadamente 36 metros. Você imagina esse homem cavando esse poço? Cada vez mais que ele tirava a terra, mais Jacó sumia. Cada vez mais que Jacó jogava a terra para o alto, mais Jacó sumia. E há momentos da nossa vida que são momentos de altar e são momentos de cavar poço. Há momentos da nossa vida que o Senhor nos pega e nos exalta, sabe, externa a nossa vida, publica a nossa vida. E há momentos da nossa vida que o Senhor nos coloca invisíveis. Invisíveis. E o texto diz de João capítulo 4 que a mulher samaritana, quando vai encontrar Jesus, ela fala: você é maior do que Jacó? Porque nesse poço aqui bebeu Jacó, bebeu os trabalhadores, bebeu o gado. Interessante demais isso. Porque ela está revelando que aquilo que Jacó fez ecoou as gerações, cara. O poço que Jacó cavou não serviu só para ele, serviu para ele, para a família dele, para os gados deles. São coisas invisíveis que nós não percebemos, mas que abençoam gerações e gerações. Em nome de Jesus, aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, que parece ser invisível, você não está entendendo. Quando você perceber, está abençoando a sua vida, o seu filho, as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família. Toda vez que você ofertar aqui, no reino de Deus, entenda uma coisa: a sua oferta excede a sua vida financeira. A sua oferta vai além da sua vida financeira. A Bíblia diz que a oferta de Abel ainda ecoa até hoje. Aquilo que você faz hoje, talvez você não colhe nesse tempo, mas gerações futuras irão colher. Você lembra quando José morre? Se eu não me engano é Gênesis capítulo 50. A Bíblia diz que José morre, e antes de José morrer, aos 110 anos, ele chama a sua família e fala assim para a sua família. Olha que interessante, irmão. Ele chama a sua família e fala assim: queridos, é o seguinte, eu já estou à beira da morte, 110 anos, mas tem um detalhe: eu tenho certeza que Deus vai retirar vocês aqui da terra do Egito e vai conduzir vocês para a terra prometida. Olha o que esse homem está falando, irmão. Porque há uma promessa que Deus fez a Abraão, há uma promessa que Deus fez ao meu pai Jacó, há uma promessa. E eu confio nessa promessa. E José diz assim para os filhos dele: mesmo se eu não estiver vivo, eu não quero que os meus ossos sejam enterrados aqui na terra do Egito. Eu não quero que meus ossos sejam enterrados aqui na terra do Egito. Quando vocês forem retirados dessa terra e forem em direção à terra prometida, por favor, carreguem os meus ossos com vocês. Era um homem que estava morrendo e tinha certeza daquilo que Deus havia falado no passado. É um homem que está morrendo e está dizendo assim: por mais que meus olhos não contemplem a promessa, eu sei que vocês, que são parte da minha família, gerações futuras, poderão desfrutar daquilo que Deus falou no passado. No passado. E sabe o que vai acontecer, irmão? Moisés, quando o Senhor envia as pragas no Egito, na 10ª praga, quebrando o coração de Faraó liberta o povo de Israel. Deus levanta Moisés como libertador daquela nação. E quando Deus levanta Moisés como libertador daquela nação, em direção à terra de Canaã, no meio do caminho, o Espírito Santo visita Moisés.
toca o coração de Moisés. E Moisés falou o seguinte: para tudo. Para tudo. Por que, Moisés? Há algo que José falou lá atrás. Há um pedido de José. Que pedido é esse? Precisamos voltar no Egito e pegar os ossos de José. Porque os ossos de José foram embalsamados. Gênesis 50 fala sobre isso. E a comitiva de Israel volta para o Egito. Agora pensa isso, irmão. Eles voltam, pegam um caixão de José. E o caixão de José atravessa o Mar Vermelho. O caixão de José passa pelos rios que o Senhor abriu. O caixão de José é esquentado, os ossos de José é protegido pela nuvem, é esquentado pela chama de fogo. Os ossos de José receberam promessas de Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida aqui em nome de Jesus. Até aquilo que chegou nos ossos, na minha vida e na sua vida, o Senhor ainda tem poder para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Ossos falam o quê? De morte. Último estágio. Só que a minha palavra e a tua palavra e a palavra dele diz que a última palavra na minha vida e na sua vida, ela vem do Deus Todo-Poderoso. José nos ossos, ele viveu promessas maravilhosas, porque Josué lá na frente, quando ele vai pisar na terra de Canaã, o texto vai dizer que Josué fala assim: para tudo. As 12 tribos separadas. E Josué fala assim, ó: antes da gente separar as terras e entregar para cada líder de tribo, eu tenho que enterrar os ossos de José. E aonde Josué vai enterrar os ossos de José? Na melhor terra que tinha em Canaã. Sabe qual era? A terra de Siquém. E qual é o lugar que Jesus decide passar? Em Samaria. Em qual lugar? Na terra de Siquém. Jesus entra por essa cidade. Interessante que o texto, ele é muito detalhista. E ele vai dizer para a gente que após gerações e gerações, Jesus está entrando nesse lugar. E descobrimos essas duas coisas: altares destruídos. Mas graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, havia ainda o poço de Jacó. Esse poço de Jacó era muito significativo para essa cidade, porque era um poço comum a todos. Naquele tempo as pessoas não tinham a encanada que nós temos, lógico. Então desfrutavam, aquela água ali era vida para os animais, para a terra, né, para a vida útil deles. E Jesus decide entrar nessa terra, chegar na cidade de Siquém. E chegando na cidade de Siquém, o texto vai dizer que Jesus, ele vai entrar ao meio-dia. Repita comigo: ele vai entrar ao meio-dia. São algumas coisas incomuns que estão acontecendo aqui. Por quê? Porque meio-dia não era horário de parar no poço. Porque o sol naquele tempo, lá no tempo de Jesus, ele era muito escaldante, irmão. Ninguém ficava circulando pelo horário de meio-dia. Se você perceber na guerra de Davi e Golias, Golias afrontava o povo de Israel de manhã, 2 vezes ao dia. Era de manhã e à tarde. Golias não era bobo de querer ir para a guerra meio-dia, porque o sol era escaldante. A chance dele perder a guerra era muito rápido. E o texto diz que Jesus decide passar por Samaria ao meio-dia, num horário que ninguém passava. Gente, se tem alguém que sabe a hora que precisamos de uma ajuda, de um apoio, de uma providência, esse é o Deus Todo-Poderoso. Ao meio-dia Jesus vai entrar. E Jesus entrando ao meio-dia naquela cidade, diz o texto, que Jesus senta no poço de Jacó. Parece que não tem nada aqui, mas tem muita coisa. Porque ninguém podia sentar naquele poço. Só senta no poço naquela época quem era o dono do poço. Ou Jacó, ou José, ou alguém da família de Jacó que era conhecido ali naquele tempo. Só que Jesus faz parte da genealogia de Jacó. Agora você imagina, irmão, o costume daquela cidade ali era qual? As pessoas irem de manhã, pegar água no poço, voltar para casa, ou ir no finalzinho da tarde e voltar para casa. Aí vem um homem lá da Judéia, judeu, entra na cidade de Samaria, para na cidade de Siquém e senta à beira do poço ao meio-dia. Não era comum. Não tinha nada de normal naquele tempo. Tem alguém aqui que tinha poço artesiano em casa? Ou tem ainda? Na minha rua tinha uma senhora que ela tinha um poço artesiano. E eu lembro que nós éramos muito jovens, eu era muito jovem, claro. E quando a água faltava na nossa rua, a gente recorria à casa daquela mulher. E eu lembro que ela falava algo interessante. Ela falava para a gente assim: olha, não pode ficar vindo pegar água aqui toda hora. Tem um horário para pegar água. Ou vocês pegam água pela manhã, ou no finalzinho da tarde.
Porque se vocês pegarem água constantemente, a água do poço ela já é saloba. E se vocês ficarem lançando balde lá embaixo toda hora, a água fica turva, a água fica suja. Porque se você ficar lançando balde no poço toda hora, ele vai mexer a terra lá embaixo. E vai chegar um tempo que você, quando colher aquela água está toda barrenta. Então, naquele tempo e no costume daquela época, só se pegava água pela manhã e só se pegava água no final da tarde. Por quê? Pela manhã a água estava limpa. E depois que a água sujava pela manhã, dava-se um tempo da tarde toda. E no finalzinho da tarde, quando o sol estava menor, e quando a água estava limpa novamente, aquelas pessoas voltavam no poço para pegar água. Pois bem, João vai dizer que Jesus chega no poço meio-dia. Meio-dia a água está o quê? A água está suja. A água está barrenta. Além da água estar barrenta, Jesus vem e senta no poço. Só que tem um detalhe. Jesus não está indo meio-dia sentar naquele poço por um acaso. Ele sabe que está vindo uma mulher todos os dias, ao meio-dia, pegar aquela água barrenta. Ele sabe que está vindo uma mulher que está vivendo dentro do seu coração um conflito interior que ela não quer revelar para ninguém. Ela não quer expor para ninguém. Porque a maioria das pessoas conhecem a sua história. A maioria das pessoas sabem quem ela é. A maioria das pessoas sabem quem é aquela mulher samaritana. Por quê? Para pegar água naquele tempo, só podia pegar quem era as donzelas. Aonde nós vamos aprender isso? Quando Abraão vai escolher a esposa de Isaac, seu filho Isaac e Rebeca, ele vai mandar o seu mordomo Eliezer ao poço, no final da tarde, para encontrar alguma... Rebeca é encontrada na beira do poço. Quando Eliezer vai ao poço, à beira da tarde, que ele encontra Rebeca, ele traz Rebeca para Isaac. Então só podia pegar água naquele tempo quem era donzela. E quem era donzela? Eram as mulheres virgens. As virgens daquele tempo. E diz o texto que pela manhã elas pegavam, e à tarde também elas pegavam. Só as donzelas poderiam ir. E ali se reconheciam a mulher que realmente exercia o seu trabalho. Ali eles valorizavam, além de ser donzela, era uma mulher que cumpria o seu papel. Ou seja, não era uma mulher que transferia aquilo que era dela para uma outra pessoa. Querido, quando a gente transfere algo que é nosso para uma outra pessoa, quando o papel do marido é feito pelo pai, ou quando o papel da esposa é feito pela mãe, vai dar conflito. Vai chegar uma hora que vai dar problema. E Abraão fala para Eliezer, vai lá no poço e vê quem são as donzelas que estão exercendo o seu papel. E lá no poço, Eliezer encontrou Rebeca. E diz o texto que essa mulher agora está vindo ao meio-dia, porque ela não é mais donzela. Agora você imagina, o dia nasce, pela manhã as donzelas vão ao poço, e aquela mulher samaritana acreditando que aquele dia poderia ser um dia normal, como qualquer outro. Porque talvez, se a gente for pensar, no coração daquela mulher samaritana, ela já devia talvez até mesmo estar confortável ou estar conformada com a vida que ela está vivendo. Qual é a vida que ela está vivendo? Ela está no sexto relacionamento que não está dando certo e também não é dela. Então, vendo no coração dela, ela está pensando o seguinte, cara, quer saber? Eu estou no meu sexto relacionamento. É bem provável também que esse não vai dar certo, porque eu já tive 5 relacionamentos e os 5 relacionamentos não deu certo. Eu já estou no 5º casamento e praticamente estou me envolvendo com pessoas, ou seja, o primeiro deu errado, o segundo deu errado, eu aceitei minha condição de uma pessoa que não vai ser bem sucedida no relacionamento, alguém que não vai ser feliz na família. E talvez no coração dela devia estar o seguinte, o povo já sabe quem eu sou, eu não quero ser confrontada. Eu não quero ficar chegando para ninguém falando da minha vida. Eu não quero tratar mais isso no meu coração, tá bom? Deixa eu viver dessa maneira, tem pessoas que são assim. Eles dizem, quer saber, eu não quero ser confrontado pelo pastor, eu não quero ser confrontado pelo meu líder, eu não quero ser confrontado pelo meu pai, pela minha mãe, por ninguém. Na minha vida, quem sabe sou eu. Deixa eu viver da minha maneira. E aquela mulher está vivendo já o seu 6º relacionamento e está achando que está tudo bem, que está correndo tudo bem. Só que mal ela sabe que existe um Deus que sabe de todas as coisas. Que existe um Deus que, sabe, aos nossos olhos é invisível, mas Ele é real. Talvez para muitos naquele tempo ali, ninguém sabia que aquela mulher estava no seio do relacionamento. Talvez poderiam saber que ela não era donzela mais. Que ela já tinha se envolvido com alguém, que alguém tinha falado, mas no 6º relacionamento. E aquela mulher quando sai ao seu horário, meio-dia para beber água, quando ela menos imagina, quando ela chega no poço de Jacó, tem um homem sentado. Esperando ela chegar.
E quando ela chega, Jesus é categórico. Jesus vai naquilo que está invisível para todos os olhos, mas que está sendo extremamente real aos olhos dele. Jesus vai cirúrgico no coração daquela mulher e diz para ela assim: mulher, dai-me de beber da tua água. E aquela mulher olha para Jesus e começa a indagar a ele: calma aí, como assim? Deve ter visto a voz dele, o sotaque judeu, a roupa de judeu. Como tu judeu me pede água? Eu sendo mulher samaritana, como que tu queres que eu te dou uma água? Jesus sabia que na realidade aquilo que contaminava a mulher não era aquela água que ela bebia ao meio-dia suja. E quando a gente começa a carregar algumas coisas escondidas, invisíveis aos olhos humanos, ao nosso coração, mas reais no nosso coração, aquela mulher, além de estar confortável talvez com a sua vida, ela estava também conformada a ir ao poço ao meio-dia e beber água suja. Quem não gosta de ser confrontado, quem não gosta de ser tratado, e a Bíblia diz que Deus só confronta os filhos. Por favor, querido, toda vez que você for confrontado, não sabe ir em seu coração, pelo contrário, enxerga o amor de Deus na tua vida. Deus só confronta os filhos, quem não é filho. Se você não está sendo confrontado, existe algo de errado. O confronto revela que você é filho. Existia uma coisa que aquela mulher não queria, era ser confrontada. Se existia algo no coração dela, era que ela não queria tratar nada com ninguém, queria que ela se passasse como uma mulher invisível. Pelo contrário, houve um dia que Jesus ao meio-dia parou no poço e tratou o coração dela. Toda vez que nós tentamos esconder algo, e é uma realidade, a gente não consegue ser quem nós não somos por muito tempo. Há uma identidade revelada em Deus sobre a nossa vida, que é a identidade de filho. E quando assumimos papéis, não adianta, chega um tempo que aquilo que é oculto vem ser revelado. Aquilo que está invisível torna à tona. E o Deus invisível, em forma humana de Jesus ali, sabia o que aquela mulher carregava. E quando ela chega no poço, Jesus fala: eu quero a água que você está bebendo. Dei-me dessa água. Cara, é algo maravilhoso. É Jesus chegando para aquela mulher e falando o seguinte: eu quero nesse horário de meio-dia, debaixo desse sol escaldante, remover tudo que suja a fonte que foi plantada no teu coração, que foi plantada nessa terra aqui, e te dar uma água cristalina. Água cristalina. Interessante que o que aquela mulher foi buscar foi aquilo que Jesus pediu. Há momentos na nossa vida que nós viemos buscar algo, e aquilo que nós viemos buscar, Jesus pede. Será que nós estamos prontos para entregar aquilo que nós estamos buscando? Um sonho, um projeto, uma família. Nosso coração tem sede de muitas coisas. Fazemos muitos planos no nosso coração. Mas há coisas que nós chegamos e buscamos e o Senhor fala: eu quero isso que você está buscando. E quando Deus pede, é porque Deus sabe que se a gente não entregar, aquilo vai se tornar um altar no nosso coração e vai desmoronar o altar que Ele construiu. Lembra do jovem rico? Jesus não queria deixar aquele homem pobre, cara. O que Jesus queria falar ali no coração dele era um altar que estava construído, que impedia que Jesus pudesse fazer morada. Existem altares que precisam ser removidos do nosso coração. Parecem estar invisíveis, mas como nosso Deus é o Deus que esquadrinha o nosso coração, Ele sabe o que precisa ser removido, e Deus sabia o que precisava ser removido na vida daquela mulher samaritana, e Jesus pede. Jesus fala: eu quero a água que você está bebendo, porque na realidade, o que estava sujando a vida daquela mulher não era a água que ela estava pegando da fonte, mas era aquilo que ela estava carregando no coração dela, escondido há muito tempo. Não era a água meio-dia que ela bebia suja, água turva, não era isso que matava ela. O que matava ela era algo que ela carregava há muito tempo na vida dela e não tratava. Era algo que ela assumiu para a vida dela. Quer saber, eu sou uma derrotada mesmo. Eu não dou certo no casamento mesmo, eu não dou certo na empresa mesmo, eu sou um falido mesmo. Às vezes nós somos assim, se a gente não entender isso, a gente vai assumir papéis e identidades que não são nossas. Vamos assumir algo que Deus não falou para a gente. Não é porque não deu certo que na segunda vez não vai dar. Não é porque uma vez uma empresa faliu que se você abrir de novo vai falir de novo. Não! Temos um Deus de recomeços.
Temos um Deus de 9 histórias. E Jesus começa a confrontar aquela mulher. Tudo que ela não queria. Jesus começa a confrontar aquela mulher. Ele começa a falar: eu tenho uma água que se você beber, você jamais terá sede. É Jesus dizendo: se você continuar bebendo dessa água aí, você vai ter sede constantemente. Constantemente. Não adianta, querida, a nossa carne, ela tem prazeres intermináveis. Intermináveis. A natureza caída, ela tem prazeres intermináveis. E Jesus diz para ela assim: olha, a fonte que eu colocar na sua vida, dentro de você, ela vai jorrar e você nunca mais vai ter sede, porque você vai ser saciada todos os dias. Todos os dias. É Jesus dizendo para ela: minha filha, você vai para o 6º, para o 7º, para o 8º, para o 9º e não vai ser feliz. Você vai continuar sendo quem você é e não vai ser feliz. Ou seja, Deus toca lá na ferida e quando ela pede essa água, Jesus vira para ela e fala assim: vai buscar o teu marido. Vai lá. Vai lá buscar o teu marido. Irmão, imagina isso. A mulher pede a água para Jesus e fala assim: então busca teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade. É verdade. Porque já tivesse 5 e o 6º que você tem não é teu. Perceba, Jesus está removendo aquilo que está sujando a fonte dentro dela. Porque Jesus está tratando aquilo que talvez ninguém sabia naquele tempo, aquilo que era invisível. Mas ali é um Deus presente, um Deus real, um Cristo real, que conhece aquilo que talvez nós escondemos, talvez aquilo que nós lançamos um véu, colocamos uma capa. Ninguém conhece o coração de todo mundo por completo. A gente só revela o nosso coração até onde a gente quer. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que esquadrinha, Ele sabe cada medida. Quem já foi militar sabe disso, um mapa esquadrinhado. Ele pega todas as áreas, todos os cantos, todos os lados. E ela começa a querer tratar com Jesus sobre adoração. Jesus: não tem nada a ver adoração. Adoração não tem nada a ver com coisa visível. Eu estou falando de coisas invisíveis. Eu vim aqui restabelecer um altar. Queria te dizer uma coisa. Depois que aquela mulher entende que aquilo que talvez era invisível aos olhos dos homens, mas era totalmente visível aos olhos de Deus, precisava ser tratado, precisava ser removido. Diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, que depois que aquela fonte começou a jorrar sobre aquela mulher, um avivamento começou em Samaria. O apóstolo Pedro teve que ir lá em Samaria para saber o que estava acontecendo com a igreja, que foi estabelecida lá através de uma mulher samaritana que era pecadora. Mas que entendeu o propósito, deixou a fonte jorrar. Deixou a fonte de água viva, a fonte de água cristalina jorrar sobre a sua vida. E todo aquele engano, tudo aquilo que era invisível aos olhos humanos, foi removido do coração dela. E uma nova história não só começou para ela, mas como para a família dela, para todos aqueles da região de Samaria. Eu creio em nome de Jesus, que Deus me trouxe aqui essa noite justamente para isso. Não só para revelar um Deus invisível, mas talvez para revelar ao nosso coração aquilo que precisa ser removido, que talvez os homens não conhecem, mas Deus conhece. E através disso Ele quer fazer novamente uma fonte jorrar dentro de nós, para que realmente cumpramos o nosso papel, a qual nós fomos chamados, o papel de filho, o propósito que foi estabelecido sobre a nossa vida. Por favor, você é uma fonte que precisa jorrar água cristalina todos os dias. Todos os dias. Tem muita gente ao nosso redor com sede, esperando ser saciado pela fonte de vida que jorra em nós, que foi plantada e colocada por Jesus. Só que talvez ao longo do tempo, essa fonte, no meio dessa fonte, muitos lixos foram agregados. Muitas coisas começaram a jorrar essa fonte. E talvez nós estamos bebendo e dando de beber, como aquela mulher estava ao meio-dia, água suja. Talvez o que as pessoas têm se alimentado e bebido da nossa vida é água suja. E o desejo do Senhor é que sejamos nós fontes de águas cristalinas. Sabe, infelizmente a gente está num tempo onde muitos postam uma mensagem, talvez no Instagram, nos stories, mas só Deus sabe o que tem no oculto ali. A gente está num tempo muito triste, onde pessoas, sabe, alimentam situações e conversações que corrompem,
Querido, ninguém cai de um dia para o outro. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. O caminho do pecado, a chegada no pecado, a chegada na queda, ela tem um caminho. Ninguém cai de um dia para o outro, não. Precisamos trazer à tona para que Cristo possa tratar o nosso coração. Para que não sejamos nós, no futuro, prisioneiros daquilo que Cristo nos libertou. Infelizmente, algumas pessoas vivem dentro de celas que já estão com as portas abertas. E Cristo me trouxe aqui essa noite para dizer: meu filho, sai, porque essas portas já foram abertas. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo da carne. Você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queria orar por você essa noite. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Existe um texto, e esse é o último que eu trago para vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Se puder colocar aqui para a gente ler junto. Hebreus 12, 27. Enquanto é isso, eu queria que você realmente fizesse uma análise aí da sua vida, como eu fiz da minha, porque essa palavra me confrontou muito. Muito. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Esse texto diz: ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. 28. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e temor. Talvez o Senhor Jesus está perguntando para mim e para você: até quando? Até quando ficaremos bebendo essa água turva? Até quando apoiaremos o nosso coração naquilo que é abalável? Até quando apoiaremos a nossa segurança naquilo que hoje é uma coisa, amanhã é outra? Se eu acho que a segurança da minha família está pautada numa empresa, querido, tira teu coração disso, porque hoje uma coisa é, outra coisa não é mais. Se o nosso coração está pautado talvez numa conta bancária que nós temos, em nome de Jesus, dinheiro acaba. Mas existe uma rocha, uma fonte inesgotável dentro de mim, de você, que é inabalável. O autor de Hebreus está dizendo: remova da sua vida aquilo que é abalável. Eu não estou falando para que você não alcance algo que você sonha, não é isso. O problema é quando o nosso coração está nas coisas visíveis. Somos ensinados a isso todos os dias. Somos motivados a isso todos os dias, a ter o nosso coração em coisas que são visíveis. E talvez coisas que estão invisíveis aos olhos dos homens guardamos no nosso coração, agregamos. Em nome de Jesus, hoje é noite de você remover tudo aquilo que te atrapalha. Primeiro, de viver uma vida com Deus. Tudo aquilo que te atrapalha de ser realmente uma fonte. Se talvez um relacionamento do passado ainda mexe com você, é noite de você declarar para o teu coração: eu não aceito mais esse sentimento na minha vida. Se talvez algo que você fazia no passado ainda mexe com você, ainda se carrega no coração, é noite de você dizer: eu não sou mais guiado por emoções, eu não sou mais guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, que me libertou de todas as coisas. Todas as coisas. Ele está dizendo: remova o que é abalável e permaneça no reino inabalável. Jesus só mudou a história daquele local quando, num coração de uma mulher, ele estabeleceu algo que não era mais abalável. Jesus chegou para ele e falou assim: eu retiro tudo que é abalável da sua vida. Tudo. Eu retiro tudo que você assumiu até aqui que não é meu. Todos os papéis que você assumiu de falência, eu retiro tudo. Porque se o nosso coração está nisso ou em algo,
quando isso desmoronar, a gente desmorona junto. Se a segurança do nosso coração está numa empresa, se a empresa falir, a gente fale junto. Agora, se o nosso coração está nele, a gente sabe que ele é um Deus imutável, que não se abala, que não muda, é invisível, não é coisas palpáveis, mas é um Deus real. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo.